A tecnologia de um jogo pode ser cruel, até mesmo para proporcionar emoção e diversão. Ainda mais quando é necessário entregar emoção e diversão para os jogadores. E por conta disso, inúmeros NPCs e outros jogadores são sacrificados no processo. Essa história começa com um homem olhando a tela do computador enquanto joga. Ele comenta que é cansativo, mas que o mundo real também o cansa facilmente. Ainda mais porque ele é um soldado e é mostrado que ele perdeu uma de suas pernas. Com uma situação dessas, o mundo tende a ser muito mais cruel. Após se levantar da cadeira onde estava jogando, com grande dificuldade, ele se jogou na cama. Para alguém que perdeu tudo, só sobram vícios, como álcool e cigarro, pelo que é mostrado da casa. Deitado em sua cama, com o rosto corado devido ao excesso de álcool, ele lamenta e sabe que a culpa é dele. Enquanto está ali, ele reflete sobre sua vida, não conseguindo se livrar da culpa devagar, suas pálpebras se fecham. Como se tivesse apenas fechado os olhos, no instante seguinte, alguém o chama. Com o cansaço, seus olhos se abrem lentamente, enquanto ele reclama do barulho. Agora é mostrada uma bela mulher, com curvas acentuadas, deitada na cama, reclamando de dor de cabeça. Ela acha que pode ser devido ao excesso de bebida na noite anterior, mas ele percebe os seus cabelos longos. Foi quando ele levou um susto, pois sua voz e seu corpo haviam mudado para os de uma mulher. Ele mal podia entender o que estava acontecendo, mas não se importou tanto com as partes femininas. A parte que mais lhe chamou a atenção foi o fato de ter pernas novamente. Agora, ele não sabia se as pernas haviam voltado ou se tudo aquilo era apenas um sonho. Mas a sensação era muito vívida. Enquanto ele tocava suas pernas, alguém o chamava com uma voz masculina. Assustado, ele se perguntava se aquele agora era o seu nome, ainda em dúvida se a voz do lado de fora o chamava. Com tudo isso, ele resolveu responder, dizendo que acabara de acordar e que esperassem um momento. Enquanto a pessoa do lado de fora concorda em esperar, ele tenta se manter calmo. Aquele não era o lugar onde ele costumava viver. O estilo arquitetônico poderia ser mogoriano ou algo próximo da Ásia Central. Os móveis e objetos pareciam antiquados e ele nunca os havia visto, nem mesmo quando esteve em missões. Como um flash, uma ideia veio à sua mente. Aquilo poderia ser algo como ele via em histórias, como mangás ou light novels. Pensou que realmente poderia estar vivendo uma reencarnação em outro mundo. Ele olhou para suas pernas e tentou se levantar, fazendo isso aos poucos. Quando ele colocou os pés no chão e se levantou, um sorriso surgiu em seus lábios. Com aquele sentimento de que era bom ter suas pernas de volta, ele se veste. Após isso, observa suas vestimentas, seu corpo pode ter mudado, mas ele poderia estar até em outro mundo. No entanto, assim como em sua vida anterior, ele parecia estar em alguma ocupação militar. Com isso, ele sorri ironicamente e pensa não saber quem era a dona original daquele corpo. Madruga, ele não tinha problemas em tomar cuidado com suas falas e comportamento. O protagonista, enfim, viu o homem que acreditava estar do lado de fora entrar. Ele observa atentamente para ver quem entraria, e a primeira impressão que teve do homem o deixou assustado. Era um homem imenso que emanava uma aura, como se estivesse pronto para devorar alguém vivo. Mesmo quando serviu ao exército em sua outra vida, ele não se lembrava de ter visto alguém que se parecesse com aquele homem. Com isso, o homem se ajoelha diante do protagonista. Percebe então que está na posição de liderança, no comando. Mesmo diante de um homem tão grande, já que estava ajoelhado, ele achava que não deveria sentir medo. Mantendo a calma, perguntou ao homem o que ele fazia ali naquela manhã. O homem, ainda com a cabeça baixada, pediu desculpas, mas precisava de ordens sobre o que fazer com os prisioneiros. O protagonista parecia assustado com essa história de prisioneiros. O homem responde contando que eram 20 jovens e 32 mulheres, e conta que as mulheres mais jovens já haviam sido feitas para servir aos guerreiros. Contou a ele que nenhum dos guerreiros queriam mulheres que não soubessem andar a cavalo. O protagonista fica chocado, pensando em como sair daquela situação sem vender alguém como escravo. Lutando com seus próprios pensamentos, ele achava que tudo aquilo não fazia sentido. Com isso, ele entendeu que aquelas pessoas não eram soldados, mas sim um grupo de bandidos, e ele era o líder deles. O protagonista achava aquilo insano e não poderia deixar aquilo acontecer, ele pensava que deveria haver uma escapatória. Foi então que perguntou se realmente era necessário vendê-los como escravos.
Até aquele momento, o protagonista ainda não sabia, mas a aura que ele exalava era amedrontadora. O homem, com a cabeça baixa, disse que, se era isso que ela desejava, então não haveria necessidade de vendê-los. Diante disso, ela pediu que ele mandasse os prisioneiros de volta às suas famílias. Tendo entendido as ordens dela, ele avisou que repassaria aos guerreiros. Depois de discutirem esse assunto e a ordem anterior de voltarem e estarem preparando tudo, ela poderia mais tarde estar de volta à sua tenda. Ela pensava que tinha conseguido lidar com um problema, mas não sabia como liderar um bando de bandidos e saqueadores. Depois de refletir sobre isso, ela escuta um barulho do lado de fora da tenda. Parecia ser o som de gritos. Assustada, ela sai rapidamente da tenda para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, ela se depara com uma cena desoladora. Aqueles guerreiros lidando com os reféns enquanto eles gritavam. Em meio aos gritos e ao cheiro sufocante, a protagonista percebeu que algo tinha dado errado. Não conseguir escapar de uma realidade cruel na qual se encontrava em sua vida anterior. O que aconteceu foi que ela acabara de entrar em seu inferno pessoal. Ver pessoas perdendo suas vidas não é novidade para o protagonista. Afinal, ele já foi um soldado e viu muita gente morrer. Mas fazia muito tempo que ele não sentia esse cheiro metálico de sangue. Ou talvez porque na época em que foi soldado, ele estava muito preso no campo de batalha para conseguir notar. De repente, seu subordinado chega perguntando pela senhora Arsal. A protagonista responde que não é nada e que ela está bem, mas queria saber o que estava acontecendo por ali e apontar para a imensidão de corpos. O homem responde que estava lidando com os prisioneiros, assim como ela havia ordenado. Ao ouvir aquilo, para ela foi um choque não acreditar que tinha sido um mal-entendido. Ainda mais quando o homem dizia que, por ordem dela, estavam mandando os prisioneiros para seus familiares. Aquele homem avisou que era apenas a ordem que ela passou para o capitão Johan. Foi então que ela compreendeu que sua ordem havia sido mal compreendida. Toda a família dos prisioneiros já estava morta. Com os punhos cerrados, ela imagina que tipo de ideia distorcida eles tiveram. Depois, ela percebe que todos estão olhando para ela e diz que John estava certo. Afirmou que era de fato a ordem que ela havia dado, talvez ainda estivesse um pouco sonolenta. O subordinado, dando uma gargalhada, lembra a ela que ela havia tomado 5 garrafas de um licor muito forte na noite anterior. E disse que ela deveria estar muito cansada. Ela entra para a tenda para descansar um pouco. Depois, parar para refletir, pois aqueles nomes não eram desconhecidos, Harsal e Johan. Saindo de sua tenda com uma garrafa de bebida, nota sua subordinada parece chamá-la de Senhora Aisha Jor, perguntando se ela precisa de mais alguma coisa, porém a protagonista dispensa dizendo que não precisa. Mas ela, de alguma maneira, fica com aqueles nomes em sua cabeça, Aisha Jor, Arsal. Como uma faísca de memória, ela se lembra daqueles dois. Os dois são personagens do jogo O Grande Guerreiro Johan e Hersela, a Louca. Ambos são personagens-chefes de um jogo chamado War of Remnant. O jogo que ele estava jogando, um jogo de RPG estratégico para adultos, era um pouco popular. Porém, de qualquer forma, ele não sabe como acabou com um personagem de um jogo. E agora fazia sentido a roupa dele ser diferente das demais, sendo roupas curtas que acentuam sua cintura. Já havia jogado pelo menos 200 horas desse jogo. Ele sabia que o jogo começava entrando na academia de heróis e o protagonista ficava mais forte e salvava o mundo. Mas demandava uma excelente jogabilidade e um alto grau de liberdade, com ilustrações eróticas de alta qualidade. Características de um jogo adulto, e com isso até suava ao lembrar das personagens femininas. Porém, sua euforia passou logo quando lembrou-se que quem estava no papel do personagem feminino agora era ele. A protagonista, Cavalga, voltava para o seu vilarejo juntamente com os demais do bando. Enquanto isso, ela pensa no nome da dona do corpo, Aisha Jor Arsal. Ela também é conhecida como Hersela, a louca de toda forma. Ela é a chefe do 3º capítulo. No jogo, quem lidera uma tribo nômade para a invasão do Império. Ela, sem dúvida, é uma das chefes mais difíceis do jogo, ele se lembrava de que, quando jogava, demorou mais de um dia inteiro para vencer esse boss.
Porém, o ponto mais importante é que esse chefe não tem um futuro independente das escolhas tomadas dentro do jogo. O destino de Hercella é ser derrotada pelo protagonista. Ela, então, é capturada pelo Império e é mantida como escrava até o dia de sua morte. Mas se ela derrotasse o protagonista e tomasse contra o Império, se fosse assim, logo ela cairia para o chefe final e se transformaria em uma casca vazia. Com esses pensamentos, ela decide que não pode deixar que tudo leve ao mesmo rumo da história original. E quando pensa nisso, Alben a chama, tirando-a de seus pensamentos. Era um dos seus subordinados que, ao aproximar-se, conta a ela que estão prestes a alcançar Ordos. A sua cabeça ferve, pois precisa de um plano antes de chegar a Ordos para fugir daqueles selvagens. Só assim ela sabe que pode ter paz para viver nesse novo mundo se conseguir fugir desses bandidos. Enquanto pensava, ela teve um raio de ideia. Agora precisava colocar em prática, pois já estavam na capital. De longe, os soldados avistaram uma caravana na direção da tribo Aishadjor. Após reconhecerem a bandeira, percebem que a senhorita Hassel havia retornado. Abrem os portões. Com isso, a senhora Aishadjor Hassel retorna e vários servos se inclinam para cumprimentá-la. Vários deles mostram seus respeitos, inclinando-se rapidamente. Enquanto ela passava por entre várias pessoas curvadas, pensava que ser a filha do chefe daria a ela um tratamento especial. Enquanto anda, pensa que aquilo vem direto da Idade Média. Ela também sabe que eles não passam de histórias e bandidos, e o fim deles é previsível. Enquanto isso, seus subordinados perguntam se ela está indo ver o Lord Serkan imediatamente. Fala logo e pergunta se isso, por acaso, é algum problema. Quando é tremendo, o subordinado diz que isso não é nenhum problema. De qualquer jeito, a protagonista quer que esta seja a última vez que ela o vê. É informado ao Lord Serkan que a senhora Arsal retornou a Ordos. Com o rosto bravo, o Lorde pensa, por que ela voltou? Depois de ser informada que a filha havia retornado, o chefe da tribo aguardava o encontro com ela. Aproveitando o tempo até chegar à frente do chefe, ela repassava seu plano na cabeça. Agora, ela precisava convencê-lo a permitir que partisse legalmente e se naturalizasse nas terras do Oeste. Por mais que ela quisesse simplesmente fugir, a protagonista sabia que, se fizesse isso, seria marcada como fugitiva por aquelas pessoas loucas. O Oeste, no momento, era o único lugar que oferecia o nível mínimo de segurança. Após caminhar por um corredor para chegar à sala do líder, lá estavam os servos ajoelhados na porta. Pediram permissão para que a Lady Aishadjor Arsal tivesse uma audiência com ele e, em seguida, ele permitiu a entrada dela. A mulher entrou na sala, algo que nunca havia feito antes, com coragem, pois era o seu único meio de sobrevivência. Apesar do medo, ela sabia que não poderia demonstrar seus sentimentos diante daquele leão. Enquanto ela se aproximava, o líder a encarava com desdém. Olhando para a filha, imaginava que ela poderia querer ir até ele. Enquanto tentava se adaptar ao corpo e às mudanças, também deveria ter garra para convencer aquele homem. Ele foi o primeiro a falar, deixando uma brecha para que ela respondesse, dizendo que já havia se passado 3 meses. Logo, ele começou a tentar diminuí-la, dizendo que ficou sabendo que ela saía balançando a espada, alegando estar conquistando. Ainda insistia, dizendo que não imaginava que ela procuraria por ele primeiro. A jovem se apressou em se desculpar, o que gerou um certo estranhamento, já que todos eles eram frios e menosprezavam uns aos outros. Ele imediatamente quis saber o que ela estava planejando, tentando se passar por uma boa jovem. Agora, o antigo soldado, que tinha o pai da verdadeira dona do corpo à sua frente, ficou confuso. Pensava que talvez eles se dessem bem, mas logo lembrou que a jovem aparecia como o chefe final nas regiões leste. Foi então que notou que deveria haver algo nas configurações que ele não havia observado ou não estavam para ser vistas. Enquanto isso, o pai de Harsal estava o mais ríspido possível, chateado por ela não estar respondendo. Como os dois nunca foram próximos, ele sabia que aquela garota não estava ali para saber sobre o seu bem-estar. Quis que ela fosse direta ao assunto, e a jovem, já de referência, logo disse que pretendia ir para o Império dos Orientais. O homem ironizou, perguntando se tinha ouvido errado. Ela se corrigiu e disse que estava pedindo a aprovação dele para ir ao Império dos Orientais.
O líder daqueles bárbaros sabia que aquela era uma situação complicada, então perguntou se ela estava realmente planejando morrer. Achava compreensível que ela quisesse ver a terra natal onde sua mãe nasceu. Mas, como ela bem sabia, aquele povo considerava os orientais como inferiores, e para eles não passavam de bestas. Perguntou a ela se realmente achava que os orientais a tratariam diferente só por ser meio-sangue. Ouvindo o que o homem dizia, ela apenas imaginava que deveria sair dali o mais rápido possível. Ela pensava que essa era a única forma de se manter viva se uma guerra explodisse entre eles. Ela não queria estar ali. Foi então que ela disse que sabia que ele queria conquistar as grandes planícies, o que fez com que ele arqueasse uma sobrancelha. Jogou o copo que estava tomando uma bebida na mesa e ficou bravo com as palavras que ela disse. Recriminou-a dizendo que aquelas palavras não poderiam ser ditas de qualquer maneira, mostrando uma aura pesada. Ela, tremendo, tentou se manter firme, pois a pressão no ar havia mudado drasticamente. A mulher alegou que sabia e era por isso que pretendia ir para aquele império, o que causou certo estranhamento no homem. Mas ela continuou, esclarecendo as coisas. Ela usaria o método Aisha George conseguir as coisas. Apesar de não ser razoável, era essa a aposta do momento, ela contou. Que eles eram guerreiros habilidosos e reivindicavam territórios. Na medida em que se expandem, enfrentam uma interferência do Império Ocidental. O pai, ouvindo, sabia que era um fato. Quando os guerreiros se aventuravam nas planícies, os inimigos atacavam. Contudo, ela disse que a solução parecia simples, era apenas enganar o povo do Império. Com suas últimas palavras, ela deixou aquele homem monstruoso pensativo. Mas ela procurou esclarecer suas dúvidas o mais rápido possível, dizendo que a instituição, no Império, chamada de Academia Remanescente, aceitava jovens talentos. Geralmente, somente os estudantes imperiais podiam se inscrever. Porém, ela pretendia usar o sistema de admissão especial, já que aquele sistema garantia que várias pessoas de diversos lugares se inscrevessem. Ela precisaria apenas de uma recomendação acadêmica, claro, que era apenas uma justificativa. Ela dizia que, se jurassem que Aishan não invadiria o império e que ela permaneceria como refém deles, não iriam se incomodar em atacá-los. Ele disse que até faria algum sentido, mas perguntou se ela achava que eles deixariam que ocupassem suas terras por causa dela. Deixando claro que, se estivesse no lugar dele, simplesmente descartaria e ignoraria qualquer missão diplomática. A jovem respondeu que isso não aconteceria, pois o Império não queria uma guerra em grande escala com aquela tribo. O homem, vendo algum sentido, sorriu de canto, mas seus olhos se enfureceram, deixando claro que não ia lutar por ela. Ela já sabia desde o início que ele não tinha intenção de salvá-la, mas deixou claro que aos inimigos não sabiam disso. Ao contrário do Ocidente, que imediatamente entraria em guerra se a realeza fosse capturada, eles não eram assim. O pai disse que a garota parecia bastante informada sobre o império que nunca visitou. Porém, ela deveria responder mais algumas perguntas para ter sua liberdade garantida. Liberando novamente aquela aura pesada, ele perguntou se ela achava que as conquistas dele parariam simplesmente por ali. Foi então que ela surpreendeu dizendo que aquele era um ótimo momento para virar os cavalos e atacar o império. Ele queria saber se ela faria isso mesmo depois de jurar a aliança, e ela deixou claro que eles não viviam cumprindo promessas. Também contou que o período de matrícula na Academia Remanescente era de 3 anos, e que, assim que os 3 anos se passassem, ela estaria avançando em direção a Ordos. Aquele chefe bateu levemente os dedos na mesa e depois soltou uma gargalhada. A filha apenas observou a loucura do pai. O homem disse que, para alguém que só sabia morder, ela tinha aprendido a falar com uma cobra. Depois, voltou a ficar sério e disse que ela tinha sua permissão. Disse que poderia fazer o que quisesse, mas deveria se apressar. Sorrindo, ele avisou que não demorasse, pois seria chato se uma guerra estourasse antes que ela se formasse. Ela se levantou para partir e disse a ele que não se preocupasse, pensando que ele nada mais era que um traidor justo. Depois daquela conversa difícil com o pai, líder da tribo, a protagonista queria um banho quente. Pensava que fazia muito tempo desde o último banho quente, todo o estresse que sofreu parecia estar desaparecendo.
Olhando para suas mãos, pensava que não queria mais se envolver com aqueles lunáticos, pois nem mesmo conseguia tirar toda a lama. E só de lembrar daquela cena horrível de várias pessoas capturadas sendo executadas, seu estômago já embrunava. Ainda no banheiro, com os punhos cerrados, pensava que não deveria ficar pensando nisso, pois não os veria mais. Mesmo antes de partir, seu plano já era expor todo aquele bando de lunáticos ainda na banheira. Pensava que já estava ali há 15 dias. Uma ideia estranha apareceu em sua cabeça. O que teria acontecido com o verdadeiro corpo, o soldado que gostava de beber? Não sabia se realmente tinha trocado o corpo com Arsal ou se simplesmente morreu naquele estado. A pergunta recorrente em sua cabeça era: se fosse eliminada ali, retornaria ao seu mundo original? Isso fez com que a personagem olhasse seu reflexo na água do banho. Ela, sem dúvida, era muito bonita. Além do mais, comparado com a realidade dele, que tinha apenas uma perna e era um soldado fora de combate, aquele corpo, mesmo sendo feminino, era 1000 vezes melhor. Ela teve o privilégio de ser uma donzela muito bela. Estava pensando nessas coisas enquanto se via no reflexo da banheira, quando alguém gritou por seu nome. Após o susto, escutou a pessoa dizer que o equipamento que ela encomendou antes da última expedição havia sido concluído. Ficou pensativa sobre que equipamento poderia ser esse. Algum tempo depois, já fora do banho, foi ver do que se tratava. Para sua surpresa, eram luvas feitas a partir das escalas de um monstro que ela caçou da última vez. Os materiais eram tão raros que foi difícil de trabalhar. Pedindo desculpas de antemão, disseram-lhe que não foi possível fazer as luvas para os 2 braços. Quando a caixa foi aberta, ela notou que se tratava de uma garra e se lembrou do jogo que havia jogado por horas. Foi exatamente com isso que conseguiu vantagem sobre o protagonista daquele jogo. Com apenas uma garra, ela conseguiu dizimar vários soldados para o artefato imperial. Aquilo era bem resistente. Após tantas horas jogando, ela se lembrava bem que Arsal, mesmo muito ferida, ainda conseguia provocar o protagonista. Vendo que o homem estava se apoiando na espada, já toda marcada pela luta severa, o estado dela naquele momento também não era dos melhores. Ela tinha sua perna perfurada e uma flecha no ombro. Mesmo com tais ferimentos, ela não se mostrava fraca, continuava como quem não se importava. Por isso era conhecida como Hercella, a louca, e quando o protagonista se encheu de ódio e partiu para cima dela, nem nesse momento ela demonstrou medo ou qualquer outro sentimento parecido. Mesmo quando o principal do jogo já estava com sua espada preparada para o golpe, ela se manteve parada. O jogador lembrava que o item que usou na batalha final contra ela foi a manopla. Aquela, com certeza, era uma nova manopla que ela usou contra o herói. Vendo a confiança nos olhos dela, as servas perguntaram se estava tudo bem. De imediato, ela respondeu que sim, mas a manopla liberava e emitia o mar gelado. Aquilo não era um equipamento comum, talvez por ter sido forjado através de um material de um monstro. Mesmo tendo proporções físicas adequadas e altas, ainda era difícil usar uma arma por muito tempo. E quando as servas perguntaram quando ela desejava partir para o Império, ela pensou que o rumor já tinha se espalhado por todo o palácio, era compreensível, a descendente direta de Khan sendo vendida para o Império. Mesmo assim, respondeu que desejava partir no dia seguinte ao anoitecer. E no dia seguinte à noite, próximo à fronteira com o Império, a própria acampava com seu leal subordinado. Johan informou que, em mais meio dia de viagem, já alcançaria a fronteira, também dizendo que poderia ser tarde, mas queria dizer algo. Porém, ela estaria partindo sozinha para o Império e ele não deveria jamais se preocupar, afinal, ela era determinada. Mesmo assim, demonstrando sua preocupação, perguntou se ela estava bem com essa decisão. Tal preocupação a deixou surpresa, nunca pensou que, entre todos os bandidos e salteadores, teria alguém assim. Era conhecido que, entre todos os subordinados, aquele era o mais próximo dela. Chegava a ser engraçado, eram pessoas como ele que mais se importavam e se preocupavam com ela. Já fazia um certo tempo que ela não sentia esse tipo de amizade, era quase como quando era um soldado. Com o rosto animado, ela disse que aqueles fracos do Império não poderiam fazer nada contra ela.
Ela chegou sozinha à fronteira no dia seguinte e já na chegada foi abordada com bastante hostilidade. De imediato se assustou, pois não era assim que imaginava. Ela viu a bandeira daquele que, no passado, liderou os humanos ao lado de 12 cavaleiros e conquistou 5 reinos. Também conseguiu o feito de expulsar todas as outras raças de dentro do continente, criando uma terra apenas para humanos. Era a nação mais forte do jogo, a qual pertencia o protagonista. Apesar de seu poder, o Império tinha 2 principais espinhos ao seu lado. Um deles eram os Homens-Feras das Planícies Nevadas do Norte e o outro, Kahar Eastern. O Império, na época, foi forçado a criar um imenso muro na fronteira, conhecido como a Grande Muralha de Berinjela. E, como se diz, esperava-se de um oriental que ela não fosse bem-vinda. Sabia que era preciso acalmar a situação, por isso mostrou uma bandeira branca. Ela sinalizava que estava ali em paz, era apenas uma missão diplomática. Porém, os soldados na fronteira pareciam não acreditar que o inimigo estava diante deles. Eles falavam em línguas estrangeiras e ela não entendia nada. Ela ficou chateada, não imaginava que falavam línguas diferentes. Como não era entendida, os soldados continuavam falando coisas nas quais ela não compreendia. De um minuto para o outro, ela se sentiu mal, como se algo acontecesse dentro de sua cabeça. Com isso, ela abaixa a cabeça, levando a mão à boca, visivelmente abalada. Do nada, começou a se sentir tonta, como se de repente alguém tivesse lançado um feitiço ou algo assim. Ela passou tão mal que precisou se apoiar na grama para não cair de vez. Com isso, um soldado se aproximou e quis saber se ela agora entendia o que ele falava, chamando-a sempre de Bárbara. Como nossa heroína é uma guerreira, levantou-se e, sempre com os olhos fixos nele, sem esconder o que estava pensando, colocou em palavras que sabia ser rude tratar uma filha de Sercãs daquela maneira. De repente, ela observou a tonalidade e a frequência com que estava falando e notou que parecia um arranjo mal feito. Isso deixou-a profundamente irritada. O ancião que estava próximo, logo atrás do soldado, comentou. Disse a ela que o feitiço de linguagem ainda precisaria de alguns ajustes. Aquele soldado estava curioso. Quis saber se ela era descendente direta de Aisha Pior. Ela confirmou e revelou seu nome. Aisha Jor Hassal, apenas ouvir o nome dela já era algo complicado para aquele soldado. Para ter certeza de que se tratava da mesma pessoa, perguntou se ela era a poderosa lança de Kahar. De alguma forma, aquele soldado deixou a protagonista furiosa, que, perigosamente, colocou a espada próxima ao seu pescoço. Com uma voz ameaçadora, perguntou o que ele estava dizendo, se estava cansado da vida que tinha. Ele estava visivelmente aterrorizado, parecia ter visto o demônio em sua frente. Enquanto isso, os outros guerreiros queriam fazer algo, porém, ele os impediu. Disse que não havia razões para mais lutas, que ela provavelmente diria a razão de estar ali. Como lutar não era seu objetivo, ela guardou rapidamente a espada, mas manteve os olhos agressivos em sua direção. Depois de vê-la guardando a espada, ele pareceu um pouco mais confiante e perguntou o que levava a princesa até aquelas terras. Mostrando um pergaminho, contou que estava levando uma carta do pai, Orhan, e também levaria a paz. O guerreiro encarou-a, querendo saber se ela tinha dito que estava ali à procura de paz. Ela respondeu que sim, e explicou que estava ali para ingressar na academia remanescente, utilizando o método de admissão especial. Ouvindo isso, aquele cavaleiro quase não acreditou no que seus ouvidos ouviram. Passado um tempo, ela foi conduzida em uma carruagem até a cidade. Na janela, vimos uma sombra de alguém que estava apreciando um tabaco, e foi para esse lugar que a princesa foi levada. Aquele homem com vestimentas militares era Grave, que agradeceu ao soldado por tê-la levado. Depois disso, virou-se para a princesa e disse que ouviu falar sobre ela e sobre o tumulto que ela causou na muralha de Berinjela. Enquanto ele falava, ela apenas observava aquela figura imponente em sua frente. Além de sua aparência, o que ele estava consumindo também chamava bastante a atenção dela. Ela estava curiosa, pois em sua vida passada era um soldado e tinha alguns vícios. Um deles era o tabaco. E quis saber daquele homem o que ele estava consumindo. O homem, sorrindo, contou que estava consumindo erva de mana. Ele perguntou se ela estava surpreendida, porque aquela erva não crescia no leste. Como já tinha muito tempo que o soldado estava no corpo daquela jovem, ele estava quase babando para um trago. E quando ele oferece, ela mal acredita e aceita de imediato.
A princesa dos bárbaros se acomodou no sofá enquanto provava aquele tabaco de erva de mana. A erva de maná tinha o poder de aguçar os sentidos e clarear a mente, além de ser menos viciante do que o tabaco e não causar danos ao corpo. O homem observava a jovem, que em sua frente tragava como um homem, e perguntava se ela tinha realmente gostado. Ele também se sentou para ficar confortável e disse à jovem que poderia oferecer a ela um pacote de presente. Porém, precisaria tratar de um assunto mais sério. Queria saber sobre o acordo de paz e a carta. Ele tinha certeza de que tudo aquilo não passava de uma farsa, uma estratégia que eles montaram para conquistar as grandes planícies. A protagonista não esperava ter sido descoberta tão rápido. Seu rosto tinha uma expressão que revelava que não esperava que aquele homem fosse tão hábil. Porém, ele dizia que estava tão na cara que não tinha como não perceber. Sabia que por trás de um pedido de paz haveria um motivo oculto. Enquanto ela apenas ficava sentada, pensando na sua próxima movimentação, ele estava suspeitando que o povo dela tinha mais intenções. Tem outra saída. Ela cerrou os punhos naquele momento, o que poderia salvá-la seria apenas a honestidade. Por isso, ela disse que falaria sobre as suspeitas dele, porém disse que gostaria de falar com menos ouvidos por perto. Ela se referia ao soldado que tinha visto assim que chegou naquele acampamento. Agora que só estavam os dois e já tinham consumido seus tabacos e tomado um chá, poderiam falar à vontade. Ela preferiu confirmar as suspeitas dele, dizendo que o acordo era uma fachada. Serkan planejava conquistar as planícies, reunir o exército e, em seguida, atacar o império. Ele também foi pego de surpresa quando notou que ela estava falando tudo de uma vez. Quando perguntado se ela planejava trair o pai, ela contou que nunca o considerou assim. Perguntou a ele se poderia gostar de um homem que tomou a mãe dela à força do império. Ao ouvir isso, Margrave arregalou os olhos azuis e demonstrou interesse, perguntando se a mãe dela era do império. Ele queria saber mais sobre a mãe da garota. Ela começou dizendo que sua mãe se chamava Aiela. Contou que não sabia o nome de família, porém tinha cabelos loiros e olhos azuis. Após ouvir, ele mudou o rumo da conversa, dizendo que aceitar aquela proposta traria desvantagem ao Império. Achava que Orhan poderia usá-la contra o Império e isso mostraria a fraqueza do Império. Contou que o Império não tinha plano para uma guerra total com o exército de Kalar nas planícies. Com seus olhos fixados, ela queria que ele aceitasse a proposta desta forma. Ele poderia ajudar o Império, já que recusar não impediria a invasão. Depois do que ela disse, ele não entendia como a reação dele poderia ajudar o Império. Ele disse que se fosse por vingança, ela não precisaria estar ali fechando os olhos. Ela disse que ele poderia estar certo. Contou que a atmosfera interna estava tensa ultimamente e se ela não tivesse abandonado as terras, temia por sua vida. Com isso, ela revelou o verdadeiro motivo para ir ao Império, que era apenas buscar refúgio. Ele achava que ela era diferente dos guerreiros do bando dela, já que aqueles guerreiros preferiam a morte a ter que fugir. Porém, a protagonista confirmou que fugiu, escolheu um risco menor ao invés de um maior. Após ouvir a jovem atentamente, ele soltou uma gargalhada, compreendendo o que ela estava dizendo, enganar o inimigo para conseguir sua vingança. Por isso, ele chamou alguém para entrar na sala quando ela virou de costas e olhou uma mulher. De cabelos escuros e curtos e uma roupa de guerreira, a mulher era confiante e entrou exalando sua força.